Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo em paz, tudo tranquilo? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando dos seus familiares, cuidando das pessoas que vocês amam e fazem parte da vida de vocês. É um prazer, uma alegria, uma satisfação ter vocês nessa segunda aula. É nosso segundo encontro, segunda aula do segundo bimestre. Eu sou o professor Denilson. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. E vamos aos estudos, né? Peço a você, meu querido, minha querida, que assista a videoaula até o final, pois os assuntos são muito importantes. Vale a pena a gente focar nos estudos, prestar atenção, ler os conteúdos. Eu sempre digo que vocês precisam ler o conteúdo da disciplina, o assunto da aula. Assim, vocês com certeza irão entender muito bem a explicação do professor, certo? Mas, por favor, leiam mesmo, tá bom? Leiam mesmo, preste atenção na videoaula, façam suas atividades. Dessa forma, nós vamos crescer nos estudos, crescer na aquisição de conhecimento, na cultura acadêmica e vocês realmente só tem a crescer e a se desenvolver. Conta comigo, viu? Eu sei que ainda nós estamos online, né? Muitos alunos já estão ainda estudando só em casa, mas peço a você, faço o convite, se você já tem a possibilidade de vir para a escola, assistir às aulas presenciais, por favor, venha e você será bem recebido e com certeza é muito melhor, né? Muito melhor ter a aula presencial, você tem contato com seus colegas, seus professores e assim a gente interage melhor. Então, tá feito o convite, viu? Meu querido aluno, minha querida aluna, se você de fato já tem condições, está tudo bem com você, com seus familiares, venha para a escola, venha assistir às aulas presenciais, certo? E peço mais uma vez a você empenho, dedicação, coragem, motivação para estudar, certo? A gente sabe que tem os desafios da vida, do dia a dia, os problemas, mas você é estudante. Eu posso até dizer que você é acadêmico, tá? E estudante acadêmico pesquisa, lê, se aprofunda nos conteúdos. E por que isso? Porque isso faz parte da sua vida enquanto estudante, certo? Você precisa focar cada vez mais nos estudos, tá? E empenho, dedicação, coragem, certo? Porque, como você bem sabe, você sabe que tem muita coisa para fazer, são várias disciplinas, vários conteúdos, vários professores que você precisa focar aí nos estudos, precisa se organizar para dar conta de todos os trabalhos, todas as atividades, assistir todas as videoaulas, para você realmente conseguir dar conta dos seus estudos e dos seus compromissos enquanto estudante, certo, aluno? Então, tá aí a motivação para você, que Deus te abençoe, abençoe seus familiares, abençoe as pessoas que fazem parte da sua vida e que Deus te cubra de bênção e de sabedoria. Peça de Deus sempre a sabedoria, o dom do Espírito Santo, o dom do discernimento, tá? Para você ter condições intelectual para compreender bem as matérias, os assuntos explicados. Então, que Deus te abençoe grandemente e que você seja um homem, uma mulher de fato de Deus, tá? Tenha sempre a vida de oração, a vida de espiritualidade, porque Deus é tudo na nossa vida. Deus é nossa força maior e a gente precisa cada vez mais estar ligado a Ele na intimidade, na oração, na espiritualidade e não esqueça dessa dimensão importante da nossa vida, que é a vida de oração, a vida de espiritualidade, porque
como eu já falei, Deus é a nossa força maior e Ele está sempre conosco. Ele mesmo prometeu que estará sempre conosco. Então, sinta a presença de Deus, sinta a força de Deus presente na sua vida, que te dá as condições necessárias para você viver bem a sua vida de família, de amizade, vida de estudos, que é muito intensa, né? Exige muito dos alunos, mas confie em Deus, confie também no seu potencial. Você é uma pessoa de grande potencialidade, de realmente de você é capaz. Entenda que você é capaz, você é inteligente, você o que você quiser para a sua vida, com o seu esforço, com o seu empenho, com a sua dedicação, com as bênçãos de Deus, com a graça de Deus, você vai conseguir. Certo, alunos? Então, acompanhe aí a videoaula com atenção e vamos aos estudos. Assunto: utilitarismo e cálculo ético. Página 7 a 10. Alunos, acompanhe aí essa aula, essa videoaula, mas vocês sabem, né, que sempre a gente revisa a aula anterior. Então, é o que a gente vai fazer agora, revisar de uma forma muito breve, mas importante, né, dando total atenção a algumas ideias importantes que nós já estudamos, que nós já refletimos, mas que precisa ser revista, precisa ser compreendida melhor. E nosso assunto foi dever e lei moral, tá? Então acompanhe aí, por gentileza. A ética tematiza a liberdade e a responsabilidade dos indivíduos em um mundo complexo, globalizado e marcado por contradições, as quais os ideais modernos de racionalidade e moralidade não conseguiram evitar ou solucionar. Então, veja que a ética, a gente está falando aqui sobretudo da ética contemporânea, no momento que estamos vivendo, tá? Muita coisa que se falava lá na Idade Moderna, que a ciência ia possibilitar de fato uma vida digna, uma vida boa, ia solucionar todos os problemas da vivência humana. Isso já se falava desde lá da Revolução Francesa. Vocês lembram lá do lema liberdade, igualdade, fraternidade? Então, se falava muito nisso, né? Mas a gente constatou que a ciência não resolveu muita coisa, né? Os problemas estão aí e de forma mais intensa, certo? Então, veja como a ética ela tematiza todas essas questões, né? Do mundo globalizado, marcado por contradições, questão da moralidade, questão das tecnologias, tudo isso envolve a questão da ética e é assunto importante para nós pensarmos o dever, tá? O nosso dever moral. E quem vai nos ajudar, quem está nos ajudando com essa reflexão, com os estudos, é um filósofo muito importante, né? Que já estou sempre comentando a respeito dele, a importância de nós estudarmos e compreender bem esse filósofo, que é o Immanuel Kant, tá? Diz o seguinte: uma das teorias éticas mais importantes da modernidade foi elaborada por Immanuel Kant no século XVIII. A obra desse filósofo abrangia diversas áreas da filosofia. Veja como isso é importante, turma. Então, se você não teve a oportunidade de estar com sua apostila, eu acredito que você está com seu material, então grife esse texto aí, grife aí, vai destacando aí no seu material que isso é importante, viu? Então, Kant falou sobre a filosofia no âmbito da ética. Ele se dedicou à busca de fundamentos universais. Busca de fundamentos universais. Vejo que ele é bastante ousado, né? Questões universais para a moralidade, o que levou a defender uma perspectiva racionalista. Quanto filósofo, ele de fato
defende essa ideia racionalista mais na perspectiva moral, na perspectiva ética, na perspectiva do dever, fazer as coisas por dever, não porque quero ou não quero, certo? Mas a gente vai discutir mais isso para frente. Kant concluiu que os atos movidos pela submissão da vontade às inclinações não poderiam ser vistos como ações livres. Então, ser movido pelo desejo, pelo impulso, pelo instinto, tantas coisas que é próprio do ser humano também, na visão dele não é liberdade, tá? Não é liberdade, tá? Olha o que ele diz aí, não poderia ser visto como ação livre, tá? De uma ação consciente, ação racional, nem como ações morais, com certeza, pois as causas dessas inclinações seriam externas ao sujeito, tá? O sujeito age pelo instinto porque alguém o fez alguma coisa de mal, tá? A pessoa ficou com raiva, a pessoa ficou chateada, então ela está agindo não por consciência, mas por um ato externo, certo? Ok, alunos? Então, atenção aí, que filosofia de Kant é muito boa, mas exige um pouco de atenção para a gente entender bem. Mas graça, olha o que diz aí que está a ideia importante sobre Kant. Mas graças à racionalidade, a vontade humana seria capaz de escolher aquilo que a razão classificasse como bom, superando as determinações externas, tá? Então, veja bem, agir de acordo com a consciência, de acordo com a razão, de acordo com a reflexão, e não agir. Então, tudo isso parte da questão interna, por decisões internas que o ser humano decide. Claro, tem que passar pela reflexão, pela razão, pelo raciocínio, tá? Para poder a pessoa agir. E na visão de Kant, quem age de forma racional, age bom, age bem, age correto, age moral, age ético. E detalhe importante para você não esquecer, as coisas externas que afetam o ser humano, tá? Elas devem ser direcionadas para a racionalidade, porque é na razão que a gente decide, que a gente reflete e a partir de então toma a decisão certa, a decisão boa. Ok? Beleza, vamos continuando. O filósofo julgava que somente a razão poderia guiar o ser humano, de acordo com uma norma objetiva. Certo, aluno? De acordo com a norma. O que seria a norma objetiva, então? São as leis, as regras, a moral, tudo aquilo que está estabelecido para o ser humano seguir, certo? Tá? Então, isso são normas objetivas, tá, aluno? Para você não esquecer. E Immanuel Kant aí tem uma frase que é o ponto de partida para nós entendermos o pensamento de Kant, para nós entendermos a ética na visão de Kant, certo, turma? Então, acompanhe aí com atenção. A frase dele diz o seguinte, por isso que ele vai falar de fundamentos universais. Age de tal modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre ao mesmo tempo como princípio de uma lei universal. Isto é, a nossa atitude, a nossa ação, a nossa postura tem que ser exemplar, tem que ser boa, tem que ser ética, tá? De forma que isso se torne uma lei universal. Isto é, aquilo que estamos fazendo é tão bom, é tão justo, é tão exemplar que todo mundo no mundo todo vai fazer. Lei universal, tá? Muito bom, por isso que é imperativo, aquilo que deve imperar para todos, tá? Um exemplo é o respeito. Ele te deve respeitar seus pais? Lógico que não. Te deve respeitar todos, 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 tá? Por isso que é imperativo categórico, se torna uma lei universal. Olha o que diz aí. A ética é o compromisso de seguir este preceito fundamental. Está conforme o dever, tá? Então a ética é seguir o preceito fundamental, que é o agir de modo exemplar, tá? Caráter moral.
fazer o bem e não por fazer o bem não por inclinação, mas por dever. Eu vou fazer o bem porque eu tô com vontade de fazer o bem. Eu vou fazer o mal porque eu tô com vontade de fazer mal. Isso não tem nada a ver com o pensamento ético de Kant. Mesmo que você esteja querendo fazer o mal, se alguém te prejudicou, alguém falou mal de você, você está querendo fazer o mal para aquela pessoa, tá? O que Kant diz? Pensa, raciocina, age de forma racional e faz as coisas pelo dever. Isto é, fazer o bem, porque esse é o nosso dever, esse é o seu dever, fazer o bem, respeitando a lei, a regra, a moral, certo? E não fazer por inclinações. Imagina a gente fazer as coisas somente por inclinações. Não estou com vontade de estudar, não vou estudar. Eu estou com preguiça, não vou trabalhar. Eu não estou bem disposto, não vou fazer isso. Isso seria inclinações. E aí, deu para compreender? Bacana, né? Muito bom, vale a pena a gente entender muito bem esse pensamento de Kant, porque serve também para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia. Vamos prosseguindo. Sim, agora chegamos na aula de hoje, né? Acho que a primeira aula sempre a aula anterior, é o ponto de partida, né? Para a gente entender todo o conteúdo que nós vamos estudar de agora em diante, certo, alunos? Deixa eu só tirar aqui. Utilitarismo e cálculo ético, tá? Vamos ver em que consiste esse conteúdo. O pensamento kantiano apontou o dever como fundamento da ação moral. Grifem isso aí, por favor, turma, isso é muito importante. Outros pensadores, porém, voltaram as atenções para o conteúdo, para o conceito de valores morais. Então, a gente vai, além de falar de Kant, também a gente vai falar de outros pensadores. Entendendo como valor aquilo que é digno de preferência, eles destacavam a importância de comparar possíveis ações a fim de optar por aquela que se mostrasse mais adequada a cada circunstância. Olha só, optar pelaquela situação que é mais adequada no momento. Veja aí que já está fugindo um pouco do pensamento de Kant, mas vamos continuar que tem mais coisa aí. Aí ele cita um exemplo, tá? Por isso que é utilitarismo, né? Aquilo que é útil no momento, certo? Exemplo de um jovem, por exemplo, um jovem dividido entre cuidar da família ou prestar-se ou apresentar-se como voluntário em uma guerra. A solução desse dilema é gerado pelo confronto entre o amor filial e o patriotismo dependeria da decisão do que seria prioritário na escala de valores do jovem. Então veja aí, são duas coisas importantes, dois valores, tá? O que o jovem vai escolher? O que é mais útil para ele no momento, certo? Na circunstância. Ele ama a sua pátria, ama o seu país e quer defendê-lo. E quando vai defender o país, vai defender inclusive a família dele, vai defender todos daquele país. E se ele optar para defender, cuidar da sua família, ele vai defender só a sua família. E aí, conflito, né? Deu um conflito aí de valores, tá? Então, o que você acha? O que seria mais útil nesse momento? Por isso que é o utilitarismo. Veja aí, nesse novo contexto merece destaque o utilitarismo, uma corrente, grife aí, tá pessoal? Utilitarismo, uma corrente de pensamento que subordinava o conceito de ação moral. Então, a ação moral nesse sentido aqui estaria, digamos, em conflito, tá? Subordinava a ação moral às suas consequências práticas, certo? Vamos continuar. O utilitarismo baseava-se no princípio de utilidade para avaliar o caráter moral de uma ação. Esse princípio destacava como valor máximo a felicidade geral. Então, de acordo com o princípio do utilitarismo, o que o jovem deveria escolher, tá? Levando em consideração a felicidade geral.
cuidar da família, salvar só sua família aí e não defender seu país e digamos assim, trazer um dano grande para o seu país, envolvendo toda a população. De acordo com o princípio do utilitarismo, ele deveria escolher aquilo que seria a felicidade geral, isto ir para a guerra, no caso, né? Defender seu país, certo? Ou seja, o bem-estar maior, o bem-estar do maior número possível de pessoas, que é no caso defender o país. Aí faz a gente pensar, né? Poxa, mas é a família. Mas lembra que aqui a gente está só numa corrente de pensamento que é o utilitarismo, certo, turma? Muito diferente do pensamento de Kant, né? Muito diferente. Vamos continuando. Segundo essa perspectiva utilitarista, a distinção entre o certo e o errado dependia de calcular os benefícios resultantes de cada ação possível, tá? Isso exigia que, mesmo desejando a própria felicidade, o utilitarista se perguntasse, em cada contexto, que ação era capaz de promovê-la para um maior número de pessoas. Então, o utilitarismo é sempre pensar assim, a minha ação ela vai atingir muita gente, vai fazer o bem para muita gente sobre uma minoria. Então, sempre pensar na felicidade geral, sempre pensar no maior número de pessoas atingidas com aquela ação, ok? Vamos prosseguindo. E aí, nós temos algumas críticas relacionadas ao utilitarismo, esse modo de pensar. As críticas mais frequentes ao utilitarismo têm sido as seguintes: permite atos considerados imorais. Será que permite atos considerados morais? Pelo menos é o que o livro traz sobre as críticas ao utilitarismo. Nem sempre há tempo para prever as consequências de uma ação, de fato. Tá? Nem sempre há tempo para a gente raciocinar, pensar em coisas que é muito de imediato. A previsão das consequências de uma ação é falível. Nem sempre a felicidade prevista é concretizada. De fato, isso daí é uma crítica verdadeira, vamos pensar assim. Tá? Às vezes você faz algo com a intenção que o resultado seja positivo, benéfico, mas no final não dá certo, certo? Então, são algumas críticas abordadas referente ao utilitarismo, certo? E tá aí, chegamos ao final da nossa aula. Acho que tá dando para compreender bem essa importância de nós pensar em tudo isso que envolve a nossa vida, porque isso tem tudo a ver com o nosso dia a dia, sobretudo quando se fala de ética, de dever, de moral, de comportamento, e ver aí que a gente vive nesse mundo que é marcado por contradições, por conflitos, por grandes mudanças. Tudo isso exige uma postura ética nossa. E nós temos aí o Kant para nos orientar sobre essas coisas, né? Orientar sobre essas coisas, como a gente deve de fato proceder, como a gente deve de fato ser. E ele coloca o imperativo categórico de uma forma muito segura, que é um fundamento universal para nossas ações. Em outras palavras, fazer o bem sem ver a quem, né? Como diz o ditado popular. E sempre seguindo as normas, as regras, tá? Sempre fazendo o bem a todo momento,
tá? E isso dá trabalho, porque exige o quê? Exige reflexão, exige racionalidade, exige decisão, porque, como a gente bem sabe, às vezes nós somos muito inclinados a agir de acordo com as nossas vontades, os nossos desejos, que estes, às vezes, entram em conflito com o dever, com a ética, com a moral, né? E depois a gente verificar aí a questão do utilitarismo, né? Do utilitarismo, tá? Que nos leva a entrar em conflito com algumas decisões importantes, tá? Mas a ideia é a gente compreender bem que essas questões a gente pensa, reflete, estuda na perspectiva de filósofos, de teorias, de correntes filosóficas que nos faz ter uma visão ampliada, uma visão, digamos, mais verdadeira de certos assuntos, de certas coisas que envolvem o nosso dia a dia, tá? E também serve para a nossa prova, serve para a nossa avaliação, serve para o nosso aprendizado, serve para a gente avançar nos estudos. Certo, alunos? Eu fico por aqui. Espero ter contribuído para a compreensão desse conteúdo. Se você não leu o material, por favor, leia, faça as suas anotações, grife aquilo que é importante, que em outro momento a gente discute, a gente revê, porque tem coisas que é importante a gente estar sempre revendo, discutindo e assim tirando as dúvidas de vocês, algumas dúvidas que vocês possam ter relacionado ao assunto, que sempre tem, é importante ter dúvida, tá? E façam as atividades da página 9, tá? Tente sempre fazer com segurança, com tranquilidade, fundamentando bem a sua resposta, tá? Escrevendo, procurando fazer da melhor forma possível, certo, aluno? Dessa forma, acredito que você vai estar crescendo e produzindo bastante. E também faça as atividades em PDF que já irei enviar para vocês, certo? Fico por aqui, meu muito obrigado, um grande abraço do professor Denilson e até a próxima, se Deus quiser.